Bom dia para você, bom dia para sua família. Olha, nós estamos conversando Palavra do Cardeal. Toda semana, Dom Dilo está aqui, conversando com você, com a sua família, com todos daí. E Dom Dilo é o nosso cardeal arcebispo de São Paulo e tem toda essa disponibilidade para nos trazer a Palavra de Deus e também nos trazer e nos deixar por dentro de tudo que acontece na igreja. Dom Dilo, bom dia, Dom Dilo. Bom dia, Padre Juarez, e bom domingo. Bom domingo, Dom Dilo. Começamos bem esse domingo? Começamos, né? Eu quero saudar a todos os ouvintes e telespectadores, e de modo todo especial os padres que nos acompanham, os bispos. Eu estou sabendo que alguns bispos também nos acompanham. Acompanham, é verdade. Isso, cuidado com o que se fala, viu? É verdade. Então, mas fico muito feliz em saber que temos pessoas que nos acompanham e aproveitam também deste momento de reflexão. E o que nós temos para hoje? Hoje eu queria começar conversando com o senhor sobre o evangelho de que nós hoje vamos refletir, Mateus capítulo 18, versículo 21 a 35. Não te digo perdoar 7 vezes, até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Mais uma vez o perdão. Jesus está abordando uma questão muito importante, né? Em que talvez nós cristãos nem sempre conseguimos acompanhá-lo e imitá-lo. É a questão do perdão completo, né? É verdade. O texto do Evangelho se coloca neste contexto. Alguém pergunta a Jesus: Senhor, quantas vezes eu devo perdoar? Até 7 vezes. Como se o perdão tivesse um limite, né? Porque 7 vezes já pareceria muito. E é muito, né? Diga a verdade. Alguém te ofende. Uma vez. Você perdoa. 2, 3, 4. Na verdade, 7 vezes já é muito. Ainda tem que lembrar que 7 vezes é o número da perfeição. A perfeição, né? O que já significava sempre. E Jesus leva até a última potência esta perfeição, diz, não só 7 vezes, mas 70 vezes 7 vezes. Isto é sempre. Isto é sempre mesmo, sem restrição, perdão irrestrito. Nossa, isso é muito, né? Jesus realmente coloca diante da necessidade de perdoar sempre. Nunca negar o perdão a quem vem pedir, né? Isso não é fácil, porque nós podemos nos cansar de perdoar. Aliás, é o Papa que, no primeiro ano do pontificado, o Papa Francisco lembrou isso na Quaresma, quando estimulava a procurar a confissão, a pedir o perdão de Deus, a misericórdia de Deus. Disse o Papa: Deus nunca se cansa de nos perdoar. Nós é que nos cansamos de pedir perdão. Ou de perdoar os outros, mas Deus nunca se cansa de perdoar. E é isso que Jesus ensina dentro desta, digamos, do ensinamento mais amplo sobre a misericórdia de Deus, que é infinita. A misericórdia de Deus é infinita, não tem limites, né? E por isso nós podemos recorrer a Deus sempre pedindo perdão, mas também devemos perdoar os outros sempre. Porque o perdão ele existe na ordem do amor, né? Se o amor é infinito, o perdão deve ser também infinito, né? Certo. O perdão, sim, ele está na ordem do amor, mas também da justiça. Da justiça, né? Interessante, porém não é a justiça humana. É diferente, é verdade. Porque segundo a justiça humana existe a sanção, não existe o perdão, né? Existe a condenação. A punição por aquilo. A punição, né? A lei tem a sua pena. A pena deve ser imposta e deve ser cumprida, né? Esta é a justiça humana. Para Deus não é assim, né? Assim Deus se manifesta justo, né? Ou seja, Ele perdoa. É interessante esse pensamento. Deus se manifesta justo, perdoando. Por quê? Porque isto convém a Deus. Isso é próprio de Deus. Deus seria mesquinho, vamos falar isso, né? Se Ele não perdoasse. Porque Deus é infinito, Deus é todo-poderoso, Deus é tão mais do que nós, que Deus não se põe a regatear com a criatura. Deus não se põe a negociar com a criatura. Quando percebe de nossa parte o mínimo de gesto de boa vontade, de arrependimento, já perdoa. Mas isso também o Papa disse, né? No ano da misericórdia, né?
Basta Deus encontrar uma brechinha da porta aberta, Deus já entra com o seu perdão, né? Então, isso é próprio de Deus, perdoar sempre. Deus é justo perdoando, né? Deus perdoa e isso é parte da sua justiça. E aí as pessoas falam assim, mas eu não sou Deus para ficar perdoando. A proposta é para mim, né? Quando Jesus fala isso para Pedro, ele está falando para mim, não é para ele, para Deus. Nós podemos perdoar sempre. É verdade. Isso, então, a gente deve inserir dentro daquele outro ensinamento de Jesus, quando ele disse, olha, sede perfeitos como o Pai do céu é perfeito. Aliás, vai este ensinamento dentro desse mesmo contexto do perdão, né? Perdão sempre. Vós sede perfeitos como o Pai do céu é perfeito, né? Então, a gente não deve se contentar com a medidazinha pequena do perdão, a gente também deve ser generoso. E, claro, nunca seremos como Deus no perdão. Somos humanos, mas devemos ter isso como referência e, portanto, ter isso diante de nós. A gente não pode tornar a medida do perdão pequena, não é próprio do cristão. O cristão deve ter a medida do perdão infinito, que é a de Deus, como referência. Dom Odílio, nós estamos vivendo esse mês de setembro. O mês de setembro, tradicionalmente, é o mês da Palavra de Deus, da Bíblia. A Bíblia ainda precisa ser mais manuseada, mais usada, mais lida, né? Mas a gente precisa ter mais a Palavra de Deus junto. É verdade. Primeiramente, vamos dizer, graças a Deus, a Bíblia já está sendo muito lida. E a Igreja Católica, as editoras católicas, na verdade, são as que mais estão pondo Bíblias na mão do povo. Isso. Em números. Mas isto não significa tudo ainda, né? Primeiramente porque os católicos são o maior número. Sim. Mas graças a Deus a Bíblia está chegando ao povo católico. E olha, quem não tiver a Bíblia, procure a Bíblia, né? Procure neste mês da Bíblia adquirir a sua Bíblia, ter em casa e ler a Bíblia. Então, não basta ter a Bíblia, é preciso ler a Bíblia. Aprender a ler, a interpretar, a amar a Bíblia, pegar o gosto, né, pela palavra de Deus que nos é dada através da Bíblia. Então, de fato, nós temos muito para fazer ainda, para que a Bíblia entre mais e mais no coração do povo de Deus. Mas eu acho importante também a gente falar que a igreja tem um carinho e um amor tão grande pela palavra de Deus que ela não ela existe uma interpretação, um magistério que conduz para que ela não se torne um instrumento também de desorientação, né? Eu estou dizendo mais diretamente que não é assim, cada um que toma a Bíblia não vai interpretar do jeito que acha que deve interpretar. Por isso a igreja tem esse carinho de conduzir essa interpretação, né? É verdade. A Igreja Católica tem um magistério porque nós partimos deste pressuposto. A Bíblia não caiu do céu prontinha. Não. A igreja, né? A Bíblia se formou na igreja, ou seja, na comunidade de fé do Antigo Testamento e também do Novo Testamento. Então, Deus se revelou à comunidade, às pessoas, e as pessoas na comunidade acolhem a manifestação de Deus, acolhem com fé e respondem com fé. E alguém pôs isso por escrito, portanto, a Bíblia escrita é resultado justamente de uma acolhida de fé da palavra de Deus. A Bíblia, como tal, não é a palavra, digamos, pura de Deus, Sim. É a palavra humana de Deus. Ela nasce da igreja, né? Nasce da igreja, nasce da palavra humana. Ela é traduzida, a palavra de Deus é transmitida em palavra, em formas, em tradições, em cultura humana. E por isso mesmo é esta mesma igreja que deve de novo, digamos assim, perceber a palavra de Deus através do que está escrito. Então, nosso conceito de palavra de Deus é diferente, talvez, do que de alguma outra religião que entende, por exemplo, que, vamos falar claramente, por exemplo, para os muçulmanos, o Alcorão Sagrado é claramente palavra de Deus, tal e qual. Deus ditou, Maomé recebeu e esta palavra tal e qual. Uma coisa assim, de sola escritura, que era uma coisa mais assim. Mas é mais no sentido da base da fé. Né? Lutero diz a base da fé é unicamente escritura. Unicamente escritura, não é tradição, magistério. Isso dizia Lutero.
naturalmente, hoje a gente pode discutir, será que Lutero, no fundo, não estava querendo dizer o que nós também dizemos, né? Então, no contexto de Lutero, etc., aquela situação não foi muito favorável a olhar as coisas serenamente, porque no fundo, eu acho que Lutero estava querendo dizer isso que nós também dizemos, né? E que a base da fé é a palavra de Deus. Sim. A base da fé é a palavra de Deus. Agora, como eu tenho a palavra de Deus? Bem, eu tenho na Bíblia, mas ali ela não está a palavra de Deus em sentido puro, né? A palavra de Deus está mesclada com palavra humana, com cultura. Portanto, quem é que vai dizer agora o que é a palavra de Deus? É a comunidade de fé que vai, de novo, ouvir Deus falando através disso que está escrito. Através da palavra escrita, perceber o Deus que fala. Isso é fundamental, o que o senhor está falando, é muito importante para que a gente estude a Bíblia, para que a gente conheça a Bíblia. Então, é muito verdadeiro que também quem se põe hoje diante da palavra de Deus, da Bíblia, vamos pegar a Bíblia, eu leio um trecho da Bíblia, eu rezo, eu invoco o Espírito Santo, eu leio, eu quero acolher o que Deus, quero ouvir o que Deus me diz e procuro acolher o que Deus me diz através da palavra. Isso é válido, é verdadeiro, Deus me fala. Agora, para interpretar com autoridade a Bíblia, para dizer, olha, a palavra de Deus nos diz, aí é a comunidade de fé, que é através daqueles que têm um encargo justamente de autoridade para interpretar a palavra da fé. E por isso que também é tão importante permanecer na comunidade de fé, justamente, que ao longo do tempo nos vai interpretando a palavra de Deus, também falando nas circunstâncias variadas. Isso, por isso que é tão importante você ser comunidade de igreja e por isso que aquela historinha de que eu rezo em casa não adianta mesmo, né? Ou seja, eu rezo em casa, eu não vou à missa, eu não vou nada, eu faço as minhas orações em casa. Não é isso, não. Não, isso é uma compreensão muito reduzida da nossa fé cristã, nossa fé católica, né? A nossa fé se recebe na comunidade de fé e também se exprime e, por outro lado, se enriquece na comunidade de fé. A gente está terminando, gente, e eu queria falar para o senhor, Dom Dilo, nessa semana, na quinta-feira, próxima quinta-feira, o Dom Dilo faz aniversário. Então, eu queria pedir muito a você que rezasse pelo Dom Dilo. A melhor coisa que você dá para um padre, para um bispo, não é meia, não é cinto, não é nada, nem blusa, nada disso, é oração, melhor coisa. E reza mesmo. Eu quero agradecer ao senhor, Dom Dilo, aproveitando o aniversário do senhor, pela disponibilidade. O senhor é um homem ocupadíssimo, eu conheço, eu dou testemunho disso, de como o senhor é ocupado. E encontra tempo para evangelizar pela televisão, para evangelizar no rádio, para evangelizar pelos meios de comunicação. Quero agradecer ao senhor por essa disponibilidade. E pedir a vocês que rezem pelo Dom Dilo. Dom Dilo é responsável por uma das 3 maiores dioceses do mundo. Não é fácil ser bispo, mas não é fácil ainda mais ser bispo de uma diocese do tamanho da Arquidiocese de São Paulo. Então, muita oração mesmo para o Dom Dilo. Peço você, do Brasil todo, que nos acompanhe, reze mesmo por ele. Bom, Padre Juarez, eu vou receber tanta oração. Vai receber, é isso mesmo. Obrigado, mas obrigado a vocês, claro. Rezem por mim e eu agradeço. E rezem por todos os bispos, os padres. Nós precisamos, sim, pelo Papa. O Papa Francisco sempre pede, reze por mim, reze por mim. Isso é importante, sim. Então, é claro, fazer aniversário sempre é um momento importante, bonito, mas nós fazemos aniversário todo dia. Todo dia, né? Cada dia. Todo dia é importante, todo dia nos faz levantar os olhos para o céu e agradecer a Deus pelo dom da vida. E eu agradeço muito pela vida. Deus foi muito generoso comigo. E eu agradeço todo o trabalho também que a gente faz. É claro, pode parecer às vezes pesado e às vezes mas a gente faz com alegria, porque se Deus dá as forças, se Deus dá as capacidades, a gente também deve colocar isso a serviço do povo de Deus. Dá a bênção para a gente, Dante. Para hoje e para toda semana, a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre vós e permaneça para sempre. Amém.